Boa noite a todos e todas, aqueles que chegaram depois. Sejam bem-vindos a essa casa, a essa seara de bênçãos que Jesus e irmã Sheila trouxeram para nós. Sejam muito bem acolhidos. Gostaria também de saudar as pessoas que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube e também pela TV7. Que todos sejam bem-vindos nessa noite de terça-feira para mais um estudo doutrinário. Então, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem de irmã Sheila, que diz assim: tende bom ânimo. Céu escuro, nuvens espessas, prenúncio de tempestades avassaladoras e ruidosas. Tende bom ânimo. Além das nuvens escuras, o sol vos aguarda radiante, anunciando um novo dia. São raios de esperança, convidando-vos a prosseguir, apesar da manifestação da natureza. Tende bom ânimo. Não permitais que as lições do mundo diminuam a confiança em vosso coração. Abraçai com firmeza o trabalho que a vida vos oferece, no lar, na profissão, entre amigos e irmãos. Tende bom ânimo, confiai, perseverai. As tempestades vêm e passam. Assim também são as dificuldades, elas vêm e passam, imprimindo em vosso coração virtudes belíssimas como a compaixão, o desprendimento, a fé. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, palavras de Jesus. Orientai-vos assim com amor e pelo amor. E agora vamos ouvir a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu do capítulo 12, amai vossos inimigos. Parece que é tudo casado, né? O item 5 e 6, inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para perdoar os seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que ela é fruto de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. O espírita também sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material do seu inimigo e que este poderá persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. O espírita sabe que qualquer vingança que fizer não atingirá o seu objetivo. Pelo contrário, vai trazer um desgaste ainda maior, que muitas vezes passa de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois o sangue realimenta o ódio, mesmo após a pessoa ter desencarnado. Desse modo, o Espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar e para o sublime ensinamento do Cristo: amai vossos inimigos. Não existe coração tão perverso que não se deixe amar, não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelo bom proceder, elimina-se todo e qualquer motivo para vinganças. Assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Pelo mal proceder, o homem irrita seu inimigo, fazendo com que ele próprio sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Podemos, desse modo,
ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos desencarnados manifestam sua maldade através das obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas. Essas obsessões são provações que o homem enfrenta durante a vida e que contribuem para o seu adiantamento na Terra. Por isso, elas devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior dos espíritos que vivem no globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se devemos perdoar e ter misericórdia para com os inimigos encarnados, devemos ter também para com os inimigos desencarnados. Antigamente, eram sacrificados animais e até pessoas para apaziguar a fúria dos deuses infernais. Mais tarde, esses deuses foram substituídos pelo demônio. O Espiritismo ensina que estes demônios não passam de espíritos maus que deixam a Terra e ainda continuam presos aos seus instintos materiais. Esses espíritos somente poderão ser pacificados por meio da caridade e do amor que a eles for destinado. A caridade, além de impedir que eles pratiquem o mal, também os conduz ao caminho do bem, contribuindo assim para o seu esclarecimento e elevação moral. É desse modo que o ensinamento de Jesus, amai vossos inimigos, não fica limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. E vamos orar. Divino amigo Jesus, com grande alegria, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudo do Teu Evangelho, que é a luz das nossas vidas. Vem ter conosco, Senhor, nessa noite de hoje, nos ampara, nos fortalece, nos dai a proteção a nós e aos nossos entes queridos e familiares. Que a Tua luz, Senhor, se derrame por todo o planeta Terra, principalmente naquelas casas, naquelas situações onde a dor se fizer presente. Que Teu amor envolva a cada ser humano no planeta, encarnado ou desencarnado. E que Tua luz possa ampliar nossa mente, os nossos corações, para que possamos entender os ensinos dessa noite de hoje. E assim vamos rogar a espiritualidade amiga e benfeitora da casa, sobre o comando de nossa querida irmã Sheila, que possam inspirar o nosso irmão Dirce Moura para os ensinamentos que ele preparou para nós nessa noite. Que Deus seja louvado, muita paz, meus irmãos. Que assim seja. Como é o nome da palestra que eu esqueci? Realidade e ilusão. E agora eu vou passar a palavra ao senhor Dirce Moura, ele que é como se fosse um trabalhador dessa casa, que está sempre aqui conosco a nos ensinar. Uma boa palestra, seu Dirce. Meus irmãos, boa noite. Está dando para ouvir? Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de realidade e ilusão. E essa imagem aí já nos dá uma amostra do que seja.
A gente não sabe distinguir se é um castiçal ou são duas faces, uma diante da outra, né? É do livro Autodescobrimento, de Divaldo e de Joana. Você passa, por favor. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, espero que a maior parte aqui ou todos já tenham lido. Tem uma pergunta que eu gosto muito de repetir nas minhas palestras, porque ela encerra uma realidade que muitas vezes a gente ignora. É a pergunta 115. O questionamento é feito da seguinte forma: foram os espíritos criados simples e ignorantes? Não, desculpem. Bons ou maus? E a espiritualidade responde assim: foram criados simples e ignorantes. Mas a cada um, Deus deu uma tarefa, uma missão. E essa missão é chegar até a perfeição. Qual é o significado dessa perfeição? Simples. No momento em que Deus nos criou, Ele dotou a todos nós, indistintamente, de todas as qualidades divinas. Todas. Não faltando nenhuma. Porém, em estado embrionário. Como estávamos numa situação de ignorar o verdadeiro significado de um presente tão valioso, nos foi dado a oportunidade de estudar e aprender a desenvolver cada uma dessas qualidades. Então, a gente foi criado completo. Nada nos falta. Mas a missão que nos foi dada foi, através das diversas reencarnações, nós desenvolvermos cada uma dessas qualidades. Então, a gente tem um sentimento que é uma qualidade do amor. Será que nós já desenvolvemos o amor no nível em que ele deve ser desenvolvido? Não precisa nem comparar com Deus. Basta a gente se comparar com a irmã Sheila. O nível de amor dela é igual ao nosso? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós falamos muito de caridade. Caridade é uma qualidade. Pergunto, o nível de qualidade que nós temos é aquele que seria o ideal? Ainda não. São questionamentos que nós temos que fazer a nós mesmos. E aí aparece a reencarnação como oportunidade de desenvolvermos essas qualidades todas. Então, veja só, o tempo que nós vamos levar para isso é enorme. Basta dizer que temos alguns milhões de anos na Terra e a gente ainda não conseguiu chegar a um nível de perfeição que nos permita viver em paz. Nós estamos a braços aí, de novo, com duas guerras. Uma já bem antiga, entre Israel e os palestinos, a outra agora de Rússia e Ucrânia. Qual a finalidade? A posse de alguns bens materiais, e nem é grande coisa, porque dos arsenais que levam à morte a milhares de pessoas. Então, a gente pode notar por aí que a nossa evolução ainda está, como diz Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade. Cada encarnação nossa, a primeira missão que nós temos, cada vez que a gente adentra aqui,
é nos tornarmos uma pessoa melhor do que quando nós entramos. E hoje a gente vê, muitas vezes, companheiros, irmãos nossos, que entram devendo 100 e retornam devendo 200. É falta de alguma coisa? Todos os recursos nos foram dados, tem um planeta aí à nossa disposição, recursos minerais, recursos materiais, de grande monta, somos ricos, mas a posse desses bens não nos faz melhores. Por quê? Porque o egoísmo ainda está predominante na alma humana. E cada vez que a gente entra aqui, se deixa envolver pela beleza do planeta, pelas facilidades que este planeta nos oferece, nos apegamos e muitas vezes uma caminhada de 100 passos a gente dá o primeiro, quando muito. Nos deixamos envolver por todas essas belezas que nós apreciamos tanto no nosso planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma leitura que reforça essa ideia que eu estou acabando de apresentar para vocês, que eu sei que não é novidade para ninguém. No 17º capítulo, cujo título é Sede Perfeitos, tem um texto cujo nome é O Dever. Ali é dito o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura humana, primeiro consigo próprio e depois com os outros. A maioria de nós esquece isso, ou não entendem. Pensam, por exemplo, eu já tive a oportunidade de perguntar às pessoas: qual o sentido da sua vida? Alguns dizem assim: não, o sentido da minha vida é meu trabalho, é minha família. Já teve gente que disse para mim que o sentido da vida era comprar um carro 0 quilômetro. E real. Uma pergunta que eu fiz, a pessoa respondeu dessa forma. Comprou o carro, deprimiu e morreu. Então a gente se deixa envolver muito por essas coisas que nos cercam. E quanto mais nós temos, mais queremos ter. E não nos ajudam nesse processo a evoluir para essa perfeição proposta pelo Criador para todos nós. Ninguém está isento de passar por essas etapas. Então vejam que nós temos que trabalhar muito ainda para podermos alcançar. Também encontro muita gente que eu pergunto: o que é que você desejaria para a sua vida? Eu quero ser feliz. Eu fico raciocinando se a pessoa sabe o que é felicidade. Porque na doutrina espírita está lá escrito: é paz de consciência. Será que todos nós temos paz de consciência? Não sei. É possível que tenha, até muita gente. Mas não é o que a gente vê. Então a gente está precisando hoje despertar para essas lições que são simples de compreender, mas que a gente muitas vezes não emprega em si próprio. O que a gente encontra muito nas pessoas é a sensação de que eu sou perfeito, eu não preciso burilar mais nada. Eu não preciso trabalhar mais nada, eu já estou satisfeito com aquilo que eu tenho e que eu sou. Às vezes a gente nem sabe quem é. A gente tem aquela afirmação lá de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. E até hoje a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então é natural que o planeta esteja passando pela situação que está passando agora. Alguns credos religiosos, sem nenhuma crítica, acham que o planeta vai acabar daqui a alguns dias. O planeta Terra é um planeta jovem. O Criador não ia fazer isto conosco. Agora, o sistema que está vigente no planeta Terra, esse sim, precisa mudar. E só quem vai mudar somos nós.
E a gente muitas vezes esquece disso. Então são muitas lições esquecidas. Você vê, o Evangelho. Para que serve o Evangelho no planeta Terra? Deus nos deu o planeta, disse que a gente ia evoluir, deu as qualidades que nós precisávamos despertar, burilar, trabalhar para se tornar cada dia melhor. E nós precisávamos do roteiro. Porque em toda a metodologia do ensino você tem um roteiro para seguir. O Evangelho. Quantos de nós pode afirmar seguramente que já praticamos o Evangelho? É um questionamento que nós temos que fazer a nós mesmos. E sem cumprirmos esse roteiro, nós não vamos conseguir evoluir. A doutrina espírita nos adverte. O planeta vai passar pela sua fase de provas e expiações, mas vai chegar a um patamar de regeneração. E essa regeneração se aproxima cada dia. Será que eu vou estar aqui nessa sociedade de regeneração? Não sei. Ainda não sei. Ainda estou com medo de ser mandado aí para um planeta higienizador qualquer. Por quê? Porque eu me esqueci da tarefa que me foi entregue. Cuidar de mim mesmo. Ainda estou me achando perfeito o suficiente e não há necessidade nenhuma de fazer um esforço para melhorar. A maioria da humanidade está nesse pé. Diz Hermance Dufour, num dos seus livros, Lírios de Esperança, que 30% da humanidade, 30%, ainda está em estágio de sono. Ainda não acordaram. O sofrimento está aí para nos mostrar, porque a lei de causa e efeito, ela é verdadeira, não só na física e química, mas também na nossa evolução espiritual. Você fez, você responde pelo que fez. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, coisa que hoje em dia é muito comum, jaz um conflito moral. O grande desafio no processo de seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Lembrar que nós temos duas tarefas essenciais. A primeira, com relação a nós mesmos. É essa etapa moral. A segunda, nossos deveres e a nossa obrigação com a sociedade em que nós vivemos. Esse é o espaço da ética. Então, nós ainda não temos a ética e a moral como sendo aquela diretriz principal das nossas vidas. A fome que graça no mundo é problema de quem? Nós que moramos num país que é celeiro do mundo. Porque a grande diretriz do Brasil é se tornar celeiro do mundo, e isso vem se concretizando. A cada ano, uma colheita maior. Mas isso é distribuído equitativamente? Ontem eu ouvi uma conversa de uma pessoa falando sobre essa questão de desigualdades sociais no Brasil. Quem leu aquele livro Brasil, Pátria do Evangelho, sabe que quem está encarnado hoje no Brasil, o Brasil é um hospital, foram aqueles senhores de escravos da Europa. Estão aqui hoje nas classes menos favorecidas da nossa sociedade.
Tinha um amigo, e ele é expositor também, que ele foi fazer um trabalho em São Paulo. E lá, depois que ele executou o trabalho, levaram ele à noite para jantar num restaurante. Claro que um bom restaurante. E ele foi, sentou-se, ficou conversando, de repente, algo chamou a atenção dele. Ele viu do outro lado da rua uma pessoa catando lixo, panorama comum, nos dias de hoje. E aí ele disse, puxa, mas eu estou aqui nesse restaurante tão chique, e aquela pessoa lá catando lixo para poder comer. Um espírito se apresentou para ele e disse, levante um pouquinho e veja o nome dessa placa, a placa aí que indica o nome dessa rua. Aí ele foi e olhou e viu o nome. Disse, aquele que está catando lixo, é esse aí que o nome está na placa. Então veja que a coisa está numa situação que não é das mais agradáveis. Não é. E nós temos que correr porque o tempo não espera por nós. O planeta Terra está sendo cuidado por equipes espirituais extremamente evoluídas, com a determinação do Pai de fazer crescer esse planeta. E não vão esperar por nós. Quer dizer, quando eu falo nós, aqueles que não se dedicarem a se melhorar. Se não fizermos, a dor vai bater na porta. E depois a gente vai adotar uma postura de vítima, que também somos muito bons. A gente não é culpado de nada. Alguém fez, alguém é responsável. E a gente precisa despertar. Porque não vamos ficar eternamente aqui, indo e voltando. Sabem qual é a característica essencial do ser humano que vai habitar a sociedade de regeneração? Vocês sabem? É o sentimento do amor. Se não tiver desenvolvido, não vai poder estar entre esses escolhidos, que na realidade eles próprios se escolheram. Então nós temos que acordar, gente. Hermance Dufour, nesse mesmo livro, cita um dado que eu não sabia na época. Ela disse que, em 2006, haviam ainda no planeta Terra 3 bilhões de espíritos voltados exclusivamente para fazer o mal. 24 horas por dia. Pense aí o que é 3 bilhões de criaturas trabalhando para o mal. E você sabe onde é que eles encontram material para poder trabalhar? E nós? Nas nossas mentes. Porque cada um de nós elimina uma substância denominada de ectoplasma. E o ectoplasma que a gente elimina, ela tem a qualidade, esse ectoplasma tem a qualidade dos nossos pensamentos. Então, quem participa de reuniões de aparição de espíritos tem que manter uma certa dieta, uma certa conduta equilibrada, porque senão o material que ela vai eliminar não serve para que os espíritos se materializem. Isso dá uma ideia da situação em que nós estamos. Porque tudo que é feito de ruim é feito através de substâncias, de material que a gente poderia colocar aqui do plano físico ainda, mas que servem, devido à sua baixa qualidade, para fazer o mal.
A gente poderia, por exemplo, numa reunião de materialização, gerar pães para matar a fome das pessoas. Isso é possível. Mas depende da qualidade do material que os espíritos superiores vão receber. E esse material está conosco. Por quê? Nós estamos ainda no reino animal. Então, veja, tudo isso é realidade que está ao nosso redor, que nós temos escrito. Nossa irmã aqui estava dizendo que estamos várias equipes aqui estudando, não é isso? Pois é. Depois que a gente estuda, faz o que com isso? Vivencia. O que a gente faz com esse conhecimento? Vivencia. Muitas vezes a gente abandona. Não serve nem para nós. Porque quando a gente é testado, não consegue provar que aprendeu o que deveria. Eu não estou sendo pessimista. Estou sendo realista. Porque, se nós quiséssemos, tudo estaria diferente. Tudo estaria diferente. E por que a gente ainda não quis? Não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento. Todo mundo sabe. Nós temos uma consciência. Consciência é a presença de Deus em nós. Consciência serve para você distinguir o que é certo do que é errado. E por que o erro ainda continua acontecendo? Mais um questionamento para a gente fazer. Você muda aí, por favor? A imensa gama de preconceitos, nossa sociedade ainda é preconceituosa? Vocês acham que é? Sem sombra de dúvida, né? De tudo quanto é tipo. Criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência de culpa em outras. Uma das coisas que eu mais encontro nos seres humanos que eu trato é esse sentimento. E eu já aviso logo de início, se não trabalho com culpa. Porque nada na doutrina espírita recomenda que a gente sinta culpa. Porque o conhecimento nós temos. Sabemos que devemos fazer o bem. Não porque vamos ganhar o céu. Tem gente que ainda pensa que vou morrer, eu vou encontrar lá um terreninho com o meu nome. Isso não vai acontecer. Então, quando a gente recebe os recursos, não vou muito longe, não. O corpo físico. Nós somos gratos por ter um corpo físico. Alguém agradece a Deus isso? Eu vou falar isso, não é porque eu estou tomando como base os outros, não. Eu estou tomando como base a mim mesmo. 4 ou 5 anos atrás, e olha que eu já tinha uma boa trajetória na casa espírita. 30 e poucos anos já. Eu acordei um dia e perguntei para mim mesmo: meu Deus, eu recebo tanta coisa boa do mundo espiritual, desses amigos espirituais com que a gente trabalha. E eu não me lembro de ter levado o pensamento a Deus para agradecer. Aí eu fui fazer um inventário na minha vida desde a idade de 12 anos. Parece brincadeira, eu encontrei um sem número de pessoas que me aconselharam para o bem. E graças a Deus eu segui. Graças a Deus eu segui. Mas eu não tinha voltado para agradecer nenhuma dessas pessoas.
não me lembrava mesmo. Aí eu disse, eu tenho que mudar essa realidade, porque um ser humano não pode deixar de ser grato recebendo tanta coisa boa na vida. Aí o que é que eu fui fazer? Agora eu agradeço por tudo. Não importa o que a pessoa me faça. Eu é que tenho que agradecer. Fui me descobrir preconceituoso de determinadas pessoas. Eu disse, mas eu não posso ser. Porque uma pessoa pode até não me agradar, mas eu não posso dizer que aquela pessoa não presta. Pode ser uma excelente pessoa. Pode fazer bem a não sei quantas pessoas aí. Eu não tenho esse direito de julgar dessa forma. Lá vou eu trabalhar também para acabar com isso. E não é uma tarefa fácil, não, gente. Não é, não. Você tenta. Quando você pensa que está livre, volta. Parece as pessoas que eu trato. A gente vai tratando determinados aspectos da personalidade. Aí daqui a pouco, ela chega um dia e diz assim, poxa, mas eu pensei que eu já estava livre disso. Eu digo, você precisa desenvolver sua paciência com você mesmo. Como isso não é maioria, o sentimento de culpa está presente em toda a humanidade. Cada uma daquelas bombas que estão caindo sobre a Ucrânia estão vinculados a várias mentes de Israel e Palestina também. E fora outros pecadinhos menores que a gente pratica todo dia e nem toma conhecimento. E isso faz com que a gente impeça o nosso crescimento espiritual. Não é indo todos os dias. Eu vi uma pessoa hoje reclamando porque ela não se dedicava ao espiritismo, porque o espiritismo exigia que ela estivesse no centro espírita todo dia. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada aí na sua conceituação. Não é bem assim, não. Então, esse esforço, gente, esse esforço depende única e exclusivamente de nós. Não vem ninguém, nenhum salvador da pátria, para poder tirar a gente dessa situação de inação, de falta de trabalho, comprometimento. Isso é decisão pessoal. Se você não fizer, você responde. Simples assim. Simples assim. A gente fala, foi convidado aqui, né, para servir sopa, uma série de alimentos. Ótimo, excelente. Mas tem coisas mais fáceis. Por exemplo, a gente rezar pela paz no Brasil. Não precisa nem sair de casa. A gente orar pelo equilíbrio de quem está na frente do país. Orar por aqueles que estão promovendo a guerra. Não preciso estar na Rússia. Eu faço aqui no Brasil. Então, caridade, bem, a gente faz com o pensamento. Quantas vezes nós não fomos surpreendidos na nossa casa fazendo reunião desobsessiva, a equipe espiritual trazia os espíritos, eles chegavam para a equipe espiritual e disse: quem é o doutrinador e o médium? Ousados, né? Quem é? Fulano e ciclano. Com esse daí eu não trabalho, não. E ia embora. Porque a equipe espiritual não sai laçando os espíritos para trazer, não. Se é uma das coisas que as equipes espirituais superiores respeitam, e muito, e Deus também, é o livre-arbítrio de cada um. Porque você vai responder por aquilo que você faz. A ação do bem em favor de si mesmo
do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível. Porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte, tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Sabe outro aspecto que a gente também despreza por não achar importante? Quem é aqui que é educado emocionalmente? Levante aí a mão. Quem aqui é educado sentimentalmente? Levante a mão. Não olhe para mim, não. Não olhe para mim, não. Não ligam. Nós não ligamos isso. Tem lá, no preparo dos nossos filhos, uma parte dizendo assim, não, ó, isso aqui você vai para a escola dos sentimentos, ali vai para a escola das emoções? Tem isso. Às vezes a gente se surpreende com a atitude dos nossos filhos. Meu neto de 5 anos, meu filho e a esposa tiveram uma discussão. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte, com a cara feia. Olhe, eu vou me embora dessa casa, não? 5 anos. Estamos recebendo espíritos extremamente inteligentes. Mas muitos deles são maldosos ainda. Como última tentativa do universo de recuperá-los. E eu digo sempre, a profissão mais procurada nos dias de hoje é de obsessor. Sabem por quê? Não dá trabalho. O material é abundante. E somos nós que fornecemos a matéria-prima. Então, a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção a esses aspectos da nossa vida. Sabe por quê? O desequilíbrio emocional, ele produz doenças mentais e doenças físicas. O indivíduo que reclama muito da vida, ele vai desenvolver uma hipertensão. Pessoas ressentidas e magoadas vai desenvolver câncer. Isso é ciência, não é doutrina. Embora até a gente possa ter essas informações das equipes espirituais. Somos nós que não cuidamos de nós. Então, tudo isso faz parte de um projeto muito bem elaborado pelo Criador para todos nós, com um objetivo único de nos fazer felizes. E agora que a gente anda reclamando de Deus, por que não é feliz? Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão. A ilusão do material. O dinheiro, os bens, a beleza, que por mais que a gente queira, chega um dia que ela acaba. Porquanto portadores das estruturas permanentes do bem-estar, da paz e da autorrealização. Nessa seleção de valores, surge a questão do julgamento. A análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Diante da dor, qual é a nossa postura?
Vocês sabem? Diante da dor. Qual é a postura de cada um de nós? Não, é procurar um médico. Mas o médico da alma a gente não procura. Vai adoecer de novo. Aí vamos reclamar. Não sei o que foi que eu fiz. Eu me acho tão bom e estou sofrendo e passando por isso. Você pode até ser uma pessoa maravilhosa agora. Mas tem um passivo aí que tem que ser resolvido. E a vida dá oportunidade. A vida dá oportunidade. Apresenta a gente trabalhos. Estou cansado de médium chegar para mim e perguntar, você é médium? Sou. O que é que você está fazendo com sua mediunidade? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tenho medo de espírito. Não quero saber de centro espírita. Por quê? Porque se eu for no centro espírita, o espírito pode me pegar. Aí eu digo, muito interessante. No centro espírita, você está protegido pela equipe espiritual da casa. Lá fora, quem é que protege você? E a gente passa a vida inteira, a gente desperdiça esse talento que é dado a todos nós. A afirmação de Kardec é verdadeira. Todos são médiums. Varia o quê? O nível de desenvolvimento. E por que a gente joga fora? Estamos deixando o tempo passar. E o tempo passa, não espera por nós. E depois, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente já vai lá todo alegre, dizendo, não, eu não fiz mal a ninguém. Aí alguém chega lá, mais capacitado do que eu, evidentemente. Tá bom, você não fez nenhum mal. E qual foi o bem que você fez? Os espíritos obsessores que tinham que ser trabalhados por você, porque quando você saiu daqui, você se comprometeu. Você atendeu? Não. Eu fiquei com medo, não assumi a tarefa. E tomo de sofrimento. Alguns companheiros nossos dizem que se você não quiser ser médium, trabalhar como médium, não faz mal nenhum. Eu tenho uma opinião diferente. Eu também. A começar por minha experiência. Começar pela minha experiência. Eu nem sabia o que era isso. Não foi por maldade, não. Mas eu não queria. Quando eu tiver uns 60 anos, eu vou procurar uma religião aí. Esse era minha cabeça era essa. Com 26, eu fui me esbarrar dentro do centro espírita. Também eu não fui teimoso, não. Camarada, olha, disse, sente ali e vai trabalhar. Estou lá há 40 anos. Ah, sua vida ficou maravilhosa? Não tenho do que me queixar. Não tenho mesmo. Quando as pessoas passam por mim e perguntam, Deus, como vai você? Melhor do que mereço. É porque eu já alcancei um patamar evolutivo maravilhoso? Não. Mas é uma questão de você ter consciência de quem é você, do que você faz, das oportunidades que a vida lhe dá e que você não aproveita, que a gente tem um péssimo hábito de se achar perfeito. Eu não preciso mudar nada, quem precisa mudar é o outro. Fulano é meu karma. Já viram essa frase, não já? Fulano é meu karma. E esquece que o karma são suas imperfeições. São elas que prejudicam a tua vida, a tua evolução, e que precisam ser eliminadas, desenvolvidas e substituídas pelas qualidades. Olha aí.
Qual uma das maiores preocupações de Salvador hoje? Carnaval. Se vai ser na Boca do Rio, se vai ser na Barra. Né? Em face do prazer embriagador, fascina e emula ao gozo, do qual se desperta com tédio e frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário, colocando-se a felicidade nas situações das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Quantas e quantas pessoas hoje não têm problema de crise existencial? Quantas? Sabe por quê? Olham para dentro de si e não encontram nada. Não é porque não tenha, é porque não está desenvolvido. Nós temos tesouros. Mas cadê? Quando você quer um diamante de alto valor, você pega na mina, bruto, o que é que você faz? Burila, daqui a pouco ele está valendo milhões. Esse tesouro que nós temos dentro de nós está valendo quanto hoje? Para nós, não é nem para os outros. Não é nem para os outros. É esse o processo de despertar que a gente fala. Nós não vamos ganhar o céu em 80 anos de vida aqui, em média. Não vamos. Vai levar ainda alguns milênios. Porque nós atrasamos a nossa evolução. E a gente procura soluções rápidas. Gente, não existe solução rápida neste campo. É o campo da alma humana. Nós somos seres complexos. Não dá para você desenvolver a caridade de uma hora para outra. Eu vou dormir, não sou caridoso. De manhã, quando eu acordo, sou caridoso. Não existe isso. Ah, mas eu fui ao centro espírita 2 milhões de vezes. Sim, você fez o quê lá? Assisti palestra. Só? E o que foi que você fez quando aprendeu? Ainda estamos com aquela imagem igrejeira, né? Vamos lá, porque se for a missa, você vai ser salvo. Se for a um templo evangélico, você vai ser salvo. E só tem uma pessoa que vai me salvar. Sou eu. Eu posso receber ajuda? Sim. Mas quem vai se salvar sou eu. E a mesma coisa com todos nós aqui. Toda a humanidade. E enquanto permanecermos dormindo, no dizer de Hermance Dufour, o sofrimento vai bater a porta e forte. Precisamos nos dispor ao trabalho de engrandecimento pessoal. Ele fala aí nas neuroses, nos desequilíbrios, nas depressões, que hoje em dia é uma coisa corriqueira. Gerado por quem? Por nós. Ah, não, mas é o obsessor que está influenciando. É, eu sei que é o obsessor. E quem é que dá o caminho para ele? Nós. Esse despertamento a gente precisa fazer. Que é muito triste. Tem um filme chamado Antes de Partir. Talvez alguns daqui já tenham assistido. 2 homens se encontram num hospital para câncer. Um é mecânico de autos
e o outro é o dono do hospital. E aí começam a conversar e tal, eles resolvem dizer, olha, a gente não sabe se vai sobreviver, então a gente vai fazer aqui uma relação de coisas que a gente tem que fazer antes de morrer. E aí fizeram lá várias e várias coisas e tal. E saiu, como o dono do hospital tinha dinheiro, saíram os dois por aí, fazendo o que queriam fazer. Chegaram lá no Egito, subiram lá nas pirâmides e tal, sentaram, aí o mecânico chegou para ele e disse, olha, uma civilização antiga, diziam o seguinte, quando você morria, você ia até um determinado local, teoricamente paraíso, e lá tinha uma pessoa lhe aguardando na entrada. Essa pessoa dizia para você o seguinte, eu vou fazer 2 perguntas a você. Se você responder negativamente a uma ou 2, você não vai entrar por aqui. Aí ele pergunta, e quais eram essas perguntas? A sua vida trouxe alegria para alguém? A sua vida trouxe alegria para você? Se respondesse negativamente, não entrava. E aí eu pergunto, e nós, como responderíamos? Claro que eu estou usando uma metáfora aqui. A nossa consciência está em paz? Ótimo. E se não tiver, o sofrimento é duro. Porque nosso perispírito é um organismo semelhante ao organismo físico, só que de uma sensibilidade muito mais alta. Então, a dor que dói aqui 3 meses, lá dói 30 anos. Se não mudar, não cura. E a gente faz muito isso com a nossa estrutura emocional. Guarda ressentimento, guarda dor, não perdoa. É horrível o sofrimento que a gente vê. Eu tinha uma ideia da dimensão do sofrimento físico das pessoas. Mas o sofrimento emocional é muitas vezes pior. E eu fico sinceramente condoído quando eu vejo uma pessoa nessa situação. E que muitas vezes não quer ajuda. Passa aí, tem mais algum? A vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito. Conduta moral sem conflito. Consciente da responsabilidade. Seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos, ou seja, as nossas experiências transatas, surgem patamares que se vão conquistando, logrando novos descortinos, sempre ascensionais. O desequilíbrio psicológico é porta aberta para o processo obsessivo. Se você não trata, vai servir de ferramenta para fazer o mal. Então a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isto, porque a gente nem conhece. A maioria de nós não sabe nem denominar as 5 emoções básicas, quanto mais os sentimentos. Não conhece. Cabe ao ser humano fadado à realidade. Sabe qual é a realidade que ele defende? É a realidade íntima. É o seu aperfeiçoamento moral e ético.
É o que nós viemos fazer aqui, utilizando-se do mundo físico para aprimorar o nosso espírito. É dessa realidade que ele fala. Superar os obstáculos. Ninguém gosta de problema. Alguém aqui gosta de problema? Só se for professor de matemática. Fora isso. Mas para que serve o problema quando a gente quer aprender matemática? Para resolver. A gente pensa assim, quando a vida apresenta assim uma dificuldade. Sabe um ditado que eu sempre lembro? A gente diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Agora, sabem por quê? Porque a vida é boa mestra. Ela apresenta o problema a você, para você crescer com ele. Se você não quer crescer, ignora, ele vai, mas vai voltar. E vai voltar com uma dureza maior. Então, o que nós deveríamos fazer? Olha, qual é o problema? O problema é isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver logo agora. Porque eu já sei que se eu não resolver agora, eu vou resolver depois. Pior. Descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e progredir e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Alguém aqui já fez algum trabalho para desenvolver a fé? Ninguém? Estão frequentando aqui para quê? Bom, eu sempre digo às pessoas, olha, não é só a fé religiosa, não. É a fé em você. Você tem fé em você? Porque a gente encontra gente com conflito. Ah, eu estou perdido, não sei o que devo fazer. Eu corrijo logo, você não está perdido. Você sabe o que você tem que fazer. O problema é que você não está querendo fazer. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, gente. Ser perfeito dá trabalho. Qual foi o gênio que nasceu gênio? A gente pode pensar nisso em termos de uma pessoa que nasce nessa encarnação e apresenta essa qualidade aí. Mas a gente sabe, quem estuda a doutrina espírita sabe que ele acumulou foi conhecimentos aí, ó, de muitas encarnações. Então a gente tem que olhar para aquilo e buscar isso que a gente não gosta muito. O autoencontro. Vocês sabem por que a pandemia fez conosco? Trancou a gente em casa com a família. Viu o número de problemas que deu? Por quê? Porque a gente estava acostumado a viver só para a rua. Nossa educação é voltada para a rua, para o exterior. A gente não gosta de olhar para dentro de si. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Me respondam isso. Porque se eu me amo, eu tenho amor para dar a qualquer um, seja ele quem for, inclusive os inimigos. Jesus sabia disso quando falou. Eu amo qualquer um, se eu tiver amor para mim. Você vê pessoas carentes, sentimentais. Eu só sou feliz se eu viver com fulano, beltrano. Não tem quem queira carregar
a felicidade do outro nos seus próprios ombros. Ninguém aguenta isso. Ah, se você não quiser viver comigo, eu vou até lhe matar. Ah, mas ele matou por amor. Como? Se essa pessoa não gostava nem de si. E a última? Não, ainda falta um. Diante de um equívoco, de um fracasso muito comum na nossa sociedade, né? Que a gente cobra muito, todos têm que ter sucesso, de preferência com muito dinheiro. Diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece o tentame. Não deu certo? Não. Qual que eu fiz errado? Primeira pergunta. A realidade profunda, aquela que está dentro de nós, jaz sob a personalidade do ser, em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Pronto. Aí o caminho do tesouro. Agora, a gente precisa ter coragem de se decidir por isso, porque não é fácil. Olhar para dentro de mim e ver que eu ainda tenho tantos defeitos e não me deixar desanimar, porque cada dor que acomete o ser humano, ela traz uma lição, um aprendizado. É perguntar por que eu estou sofrendo assim. E vá buscar, que você vai encontrar que foi uma atitude anterior sua. A gente pensa tanto no karma, da encarnação não sei de quantos, não sei o quê, vou fazer regressão de memória e tal. E esquece que no presente você tem uma vida que lhe foi dada com o objetivo de você se reconstruir. Esquecemos disso. Resultado? Mais sofrimento. Então, meus amigos, vamos despertar enquanto há tempo. Que os espíritos dizem para nós, olha, o tempo está... As oportunidades que foram dadas, foram dadas. Quem não aproveitou, paciência. Isso não é ameaça. Isso é a realidade. E a gente fica sempre pensando no Jardim do Éden. E enquanto está aqui, não faz nada para chegar lá. Então que a gente desperte. Tem tantos espíritos, irmã Sheila e tantos outros aí, preocupados conosco, nos ajudando. Não é só na casa espírita, não, em qualquer lugar, qualquer outra religião. Eles não se deixam envolver pelos nossos preconceitos. Não. Você está com problema, você pode ser curado numa igreja evangélica, na igreja católica, no terreiro de Umbanda, no centro espírita, se você fizer jus. Porque a justiça divina, ela alcança aquele que deve ser beneficiado, se ele merecer. O detalhe é isso. Então, que a gente acorde. Porque, como eu disse, o tempo se esgota. E quem sabe a gente nem mais consiga voltar ao planeta Terra. Um planeta que a gente ama tanto. Que a paz do Cristo nos ilumine, então, nessa caminhada. Nossa, Deus, padrinho. Vamos agradecer, então, a seu Dilson por todas essas reflexões que ele trouxe para que a gente possa, com o tempo, refletindo sobre tudo isso que foi dito, fazer a nossa transformação.
Vamos assim, então, pedir aos nossos irmãos passistas para se posicionarem para o trabalho de passe. E vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa casa bendita que nos acolhe. Vamos agradecer a espiritualidade amiga e benfeitora que aqui esteve conosco, cuidando de cada um de vocês, de acordo com o que vocês vieram buscar e com o merecimento de cada um. Agradecemos aos espíritos caboclos que aqui estiveram, fazendo a proteção dessa casa, trazendo substâncias da natureza para cuidar de nós. Vamos agradecer também à irmã Sheila, esse espírito amoroso que foi nos buscar e nos trata e nos cuida com muito carinho, com muito desvelo, e a toda a equipe espiritual. Vamos rogar a Jesus nesse momento por todos os trabalhos que são feitos nessa casa, nesse momento. Vamos pedir também pelas crianças do grão, pelos trabalhos que lá se realizam. Vamos rogar por todos os trabalhadores dessa casa e todos os seus familiares. Rogar também pelos trabalhadores desencarnados, esses ceareiros da vida maior, que trabalham em todos os lugares, semeando o amor, a paz, a alegria, o bom ânimo, a fé, consolando todos os corações. E assim vamos agradecer aos nossos irmãos passistas pela sua doação, pedindo para que eles voltem aos seus lugares. Divino amigo Jesus, nos acompanha de volta aos nossos lares, e em que lá chegando possamos levar a tua luz e o teu amor a todos os nossos entes queridos. Queremos rogar por toda a humanidade sofredora, que possam receber nesse momento dos teus ceareiros o bálsamo salutar nas suas dores. E assim, nos despedindo, pedindo permissão para pôr um ponto de encerramento nos nossos trabalhos da noite de hoje. Que Deus seja louvado, muita paz.